Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, eu sou o editor da revista Zoom e coordenador da área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles. É um prazer e uma honra estar aqui nessa segunda live que comemora o lançamento da revista Zoom, da 18ª edição da revista Zoom. E eu queria muito agradecer a presença da Aventura Profana, nossa convidada de hoje. Essas lives são uma sequência de lives que a gente está fazendo para celebrar o lançamento da edição. Para quem ainda não viu a revista impressa, a revista Zoom 18 é uma revista que trata do universo fotográfico e do universo da imagem de uma forma mais ampla, e que nessa 18ª edição tem não só a versão impressa, mas a versão online. Então, toda a revista, por conta da pandemia, está acessível no site revistazoom.com.br. Um dos destaques dessa edição é justamente o trabalho da Aventura Profana, que foi um trabalho que surgiu por conta do programa Convida, um programa feito pelo IMS para apoiar a produção artística, né, e fomentar essa produção durante a pandemia, já que a gente está com as nossas sedes fechadas. E nesse programa eu convidei alguns artistas para trabalhar, e entre eles convidei a Aventura, e conhecia um pouco o trabalho da Aventura, acompanhava aqui e ali, especialmente pelo Instagram, onde ela tem uma participação muito ativa. Tinha visto algumas coisas que ela fez de colagens com imagens, né, alguns exercícios e imagens que ela produziu, que ela colocou no Instagram dela, e pensei, puxa, é uma oportunidade incrível de me aproximar da Aventura e propor que ela continuasse e investisse nesse caminho das colagens de uma forma mais assim poderosa, porque eu vejo nesse trabalho dela assim uma capacidade muito interessante de sintetizar todo o cenário político, social, né, e responder de uma certa forma a esse cenário de uma forma muito livre e muito complexa. Então a gente imaginou aqui que a Aventura ela mesma vai apresentar o trabalho dela e ela mesma vai conduzir um pouco essa conversa. Queria agradecer a presença aí de todo mundo nos bastidores e do pessoal no chat, e dizer que vocês podem colocar perguntas, porque a gente vai aos poucos passando para a Aventura. Queria dizer, para quem não viu a revista impressa também, que o trabalho da Aventura entrou aqui, não só na capa da revista, não sei se dá para ver, estou um pouco atrapalhando aqui com a câmera, mas é um trabalho maravilhoso, mas ele é a abertura da própria revista, então talvez não dê para ver na câmera, mas assim, ele foi impresso inclusive num papel couché fortíssimo, super especial, assim, tem um destaque bem bacana. Eu não vou apresentar a Aventura, eu só queria ler essa frasezinha aqui que ela colocou no site dela, que a Aventura Profana é cantora, escritora, compositora, performer e artista visual, filha das entranhas misteriosas da Mãe Bahia, profetiza a multiplicação abundante da vida negra e travesti, é também pastora, missionária e cantora evangelista. Então, a gente tem aqui diante de nós uma artista múltipla e uma pessoa que trabalha em muitas frentes, né? E que, como vocês viram, produziu esse trabalho sobre o qual ela vai falar, que eu acho que assim é uma versão uma combinação do Bosch, daquele pintor belga, né, o Hieronymus Bosch, com o Hartfield, John Hartfield, que era um artista também alemão que conseguiu fazer sínteses políticas muito contundentes através das fotocolagens. Então, acho que essa é uma introdução geral. Eu queria deixar aqui o palco e as honras com a Aventura Profana. Obrigado, Ventura, por topar essa conversa, e avisar a todos que essas conversas continuam todas as quartas até o dia 19 de agosto. Boa conversa para todos. Partindo do cu, tomando-o como alicerce. Assim, quem edifica transcende a cruz. Isto é, a vida está no cu, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadoras da parte do cu, como se a vida por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do cu, que vos reconcilieis com a vida. Transcende a cruz. Isto é, e foram designadas algumas como apóstolas, outras para profetas, outras para evangelistas e outras para pastoras e mestras, com o fim de preparar as profanas para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado até que todas alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do cu,
e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude. Boa noite a todas que acompanham. Eu sou Ventura Profana, sou nascida em Salvador, Bahia, tenho 27 anos e por cerca de 18 anos fui educada e preparada num ambiente batista, sendo então filha de uma realidade, de uma construção, de um alicerce extremamente cristão. Durante esse tempo, me relacionei com a igreja de maneira muito profunda, então a igreja é o espaço onde eu sou apresentada a possibilidade de fazer arte, a possibilidade de construir narrativas que, logicamente, eram todas baseadas na Bíblia. E há alguns anos eu pesquiso, então, as implicações deuteronômicas, as implicações evangélicas, as implicações protestantes na sociedade, na construção racial, política, social e também econômica no Brasil. Lógico que o cristianismo ele entra e ele chega no Brasil da mesma forma, e não só no Brasil, ele entra em diversos territórios, mundo afora, como braço fundamental de uma instituição e de uma enfim, de uma plantação, digamos assim, de uma plantação colonial. Então, o cristianismo, para mim, ele atua como principal braço missionário de implementação das dinâmicas, das coreografias, enfim, de tudo aquilo que se estabelece como construção colonial. Eu acho que eu não sei em que tempo vocês acham que vocês vivem, mas eu vivo num tempo de guerra. Eu vivo num tempo onde eu luto, eu labuto diariamente para viver, para sobreviver, mas há um tempo eu me recuso a sobreviver e então começo a disputar a vida em abundância, a vida que se multiplica, a vida que é originária, a vida que é negra, a vida que é travesti, a vida que é natural, porque eu acredito que as travestis, a negridade e toda a base originária, toda a base, toda a construção indígena que temos e que é perseguida e que é alvo de todas as políticas e de tantas dinâmicas de extermínio, aquilo que a gente entende hoje como necropolítica. Enfim, tento trabalhar buscando essa reconciliação com a vida, essa reconciliação com uma vida que não seja cisgênera, com uma vida que não seja heteronormativa, que não seja obrigatoriamente, ou que não tenha que obrigatoriamente se padronizar naquilo que é tido como bom, agradável e perfeito, que era o ser branco. Então, durante esse tempo todo de trabalho de vida, de pesquisa e de luta, de labuta, de guerra, tento entender como esses gestos coloniais vão se dando, como esses gestos coloniais vão se impregnando, como essa plantação colonial ela se ergue e ela se multiplica e ela vai varrendo o território, essa terra, América Latina, essa terra e esse planeta, porque hoje a gente vive um tempo verdadeiramente amaldiçoado. Então, quando o Thiago me fez o convite para fazer Sonda, que é essa série de 10 imagens, foi um grande desafio. A gente tinha acabado de entrar nesse período de isolamento social, nesse período de
enfim, de recolhimento e acredito que de repensar tantas certezas e tantos hábitos que tínhamos e que hoje já não são mais os mesmos, tudo isso foi posto à prova. E então eu mergulhei, eu quis, de fato, sondar, ser como uma sonda da Petrobras, na Bacia de Campos, por exemplo. Então, Salvador, que é a cidade de onde eu venho, é a cidade onde se inaugura a primeira igreja batista missionária, ou seja, a primeira igreja batista que visa converter, que visa novamente catequizar, que visa ganhar almas para o Senhor. E também Salvador é essa primeira cidade onde se encontra petróleo pela primeira vez em território nacional. Então, esse território é esse raio onde onde a exploração petrolífera se inicia. Eu sou filha, portanto, de uma terra extremamente explorada, extremamente estuprada, extremamente roubada. Estamos aqui falando sobre um saldo e sobre uma terra assolada. Eu entendo o Brasil como um vale de ossos secos. Nós olhamos, enfim, se a gente acompanhar os jornais, se a gente acompanhar os noticiários, a gente vai ver que as mortes elas têm se multiplicado. A gente está aqui labutando pela multiplicação de vida, mas a realidade hoje é de mortes sendo multiplicadas por todos os cantos. A gente sabe muito bem que esse modelo colonial ele foi desenhado para proteger a branquitude, então quem tem morrido não são pessoas brancas, não são pessoas de classe média alta, são pessoas negras, são populações indígenas, são travestis, negras, são corpos que não se conformam e que não se adequam aos padrões impostos por esse domínio senhoril. Então, em determinado momento, eu percebo, a gente está em guerra às vezes e a gente não... E é difícil reconhecer nossos inimigos, é difícil reconhecer e identificar quais são as estratégias que são assumidas e que são implementadas nesse processo de domínio e nesse processo de conquista. A Bíblia, ela é um instrumento que eu dou muito valor desde criança. Fui ensinada a examinar as escrituras bíblicas, a ter muito respeito, a ter muito carinho, inclusive. Então, a leitura bíblica, ela é um exercício que está extremamente atrelado às minhas memórias afetivas, ao meu relacionamento com a minha família. Então, desde sempre, eu leio a Bíblia, mas à medida que eu retorno esse processo de leitura, eu identifico o Senhor como o destinatário de toda a força, de toda a energia, de toda a vitalidade, de tudo aquilo que é tido como precioso. E quem entende o mínimo, quem sabe o mínimo de história, né, reconhece que o Senhor, aquilo que se apresenta a nós como Senhor, todas as nossas memórias são relacionadas a um Senhor extremamente sanguinário, extremamente cruel, extremamente diabólico. Então, quando eu falo sobre o mal, quando eu entendo o mal, a gente vem de dessa construção colonial cristã, racista, travestifóbica, que implementa no coração dessa terra, no coração dessa nação, no coração desse povo, uma fé
de que tudo aquilo que é preto, de que tudo aquilo que é negro, de que tudo aquilo que é originário, de que tudo aquilo que não é branco é diabólico, é demoníaco. Então a gente parte desse lugar, dessa conjuntura. Tudo que não é branco é do diabo, tudo que não é branco é demoníaco. Tudo que não é homem é descartável, tudo que não é homem, tudo que não é macho é desprezível e é digno de... enfim, é utilizado como objeto, ou seja, tudo que não é macho é objetificado. Então, sejam cisgêneras ou trans, mulheres, travestis, sempre são objetificadas e são sempre consideradas objeto pertencente aos homens. Então, vivendo nesse mundo onde o homem manda, como já cantava James Brown, this is a man's world. Eu começo a ser levada a Abraão, que é essa primeira figura patriarcal, é quem inaugura a lei, é quem institui a lei primeiro, e é a lei que me pune, é a lei que conjura a minha morte, é a lei na qual os fariseus, os falsos profetas se levantam para defender e para proliferar este plano de extermínio, este plano e essa realidade de condenação sobre todos os povos, sobre todas as nações. Pensando nisso, eu então mergulho profundamente nessas águas em busca de diagnosticar essas movimentações, de diagnosticar e de gerar conexões, de colar, de fato, essas movimentações senhoris, essas movimentações e essas dinâmicas de morte. E aí, enfim, foi um processo super delicado, porque à medida que você está... Lógico, eu estou falando de um corpo que vive em guerra, estou falando de um corpo que... de um corpo que precisa ser estratégico para perambular, de um corpo que precisa ser estratégico para poder viver. E então eu fui identificando, criando um perfil desse inimigo, um perfil dessas coreografias inimigas que, enfim, que são extremamente... Bem, o inimigo ele é muito... Eu não tenho o menor intuito aqui de subestimar o meu inimigo. Inclusive, eu acredito que o inimigo, ele tem trabalhado de uma forma muito inteligente, de uma forma muito sagaz. Eu admiro muito esse talento nessa construção tão macabra. Apesar de saber que ela é macabra, que esse plano de supremacia branca é macabro, é cruel, eu não subestimo. Por não subestimar, me interessa entender como que esses planos de guerra, como que esses planos de domínio são tecidos justamente para construir antídotos. Então, o meu trabalho ele consiste em mergulhar profundamente naquilo que é veneno, naquilo que é doentio, para, a partir disso, elaborar bálsamos que possam trazer restauração para essa terra, que possam trazer restauração para os nossos corações. Então, acho que esse senhor é ruralista, esse senhor é armamentista, não é à toa que, se a gente vai analisar, ele é hipócrita, ele é sonso, então há todo um plano. E quando a gente fala de plano colonial, há uma ideia de que foi um plano tecido, foi um plano elaborado rapidamente.
Mas não, o colonialismo, o plano de supremacia branco, supremacia da branquitude, ele foi tecido por séculos e séculos. Então a gente tem como prova as reuniões dos concílios, os concílios realizados pela Igreja Católica, onde eles, por anos, definiram as procedências do Espírito Santo, onde eles formataram as escrituras bíblicas, onde todas as traduções foram guerreadas, e onde essa política senhoril, essa presença senhoril se alastra e se afirma, se diviniza. Então a gente tem um conflito que é o Senhor, que é quem me mata, o Senhor escravocrata, o Senhor feudal, o Senhor fariseu, ele me catequiza, ele invade a minha terra, ele leva toda a minha família para dentro de templos onde ele mesmo é adorado. E aí o processo de escravização, ele se espalha numa outra instância, que é numa instância espiritual. Quando a gente tem hoje o Brasil tomado por igrejas neopentecostais que visam o lucro desses homens de poder, eu acho que esse é um sintoma. Quando a gente pensa que a igreja evangélica, por exemplo, está presente no Brasil há menos de 150 anos, a gente então entende que esse é um plano muito bem executado, porque a Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia ela foi traduzida completamente para a língua portuguesa há cerca de 200 anos atrás. E aí a gente tem em 200 anos um estrago extremamente uma catástrofe, crimes varrendo essa terra. Quando a gente vê o governo dessa nação banalizando a vida, instituindo políticas, necropolíticas de uma maneira tão descarada, então a gente percebe como que esse plano ele é um plano de sucesso e o porquê que precisamos nos debruçar sobre nos debruçar no estudo e no conhecimento profundo sobre o inimigo, sobre o Senhor. É preciso compreender o coração do Senhor. Então, um grande desafio. Vamos então agora falar sobre esse processo de feitura então dessas colagens. É um trabalho bem desgastante porque, Monas, ficar olhando, imagina, entrar em contato com veneno nem sempre é fácil, né? Tipo, aliás, nunca é fácil. Sem ser contaminada, sem ser envenenada, sem se entregar a esse poder inimigo. Então, por muitos dias, essa série eu acho que eu realizei ela em mais ou menos 2 meses. Então eu fiquei caçando imagens e percebendo em fóruns de medicina, em fóruns de... Eu parti do Covid-19, parti desse vírus e desse ponto-chave na história que temos vivido, no tempo que temos vivido hoje, para poder começar a construir esse mapa e a elaborar esses selos. Então, fui entender a estrutura do pulmão. Quando o pulmão adoece, como é a cara do pulmão? Como é que fica o pulmão? Eu queria trazer uma presença mais carnal. Eu queria que essas imagens elas trouxessem algo de palpável, que não ficasse só mas não, eu queria que a gente percebesse como
o vírus colonial ele tem se desdobrado até chegarmos, então, nessa grande pandemia. Quando eu percebo... Eu me criei no Rio de Janeiro e me criei no bairro chamado Olaria, que é um bairro que é beira-mangue. Mas é um bairro, um bairro que fede. Quando você vai se aproximando do mangue, o mangue, que é o berço, que é esse terreno sagrado de nascimento, que é a terra de Nanã, que é esse lugar onde a vida flui e onde a vida se reinventa. Quando você reconhece esse mangue, né? O mangue que beira ali a maré, que beira a cidade universitária. Quando a gente entra em contato com o mangue da cidade maravilhosa, que de maravilhosa não temos muita coisa, né? Porque é isso. A Baía de Guanabara fede. A Baía de Guanabara, ela exala esse terror colonial, né? Por mais que o Rio de Janeiro se ostente a maravilha, a beleza, por mais que o Rio de Janeiro seja capturado pelas câmeras da Rede Globo de televisão, a gente, né, quem vive a realidade necropolítica do Rio de Janeiro, quem se depara diariamente com a polícia militar do Rio de Janeiro tirando e interrompendo vidas negras de hora em hora, sabe que o problema é muito maior e que a dor é muito maior, que a chaga é muito maior e muito mais profunda que o Covid. Então, por exemplo, nessa colagem aqui, eu trabalho basicamente com registros do Rio Tietê, mas também com registros de poluição. Eu fui entender um pouco sobre esse mundo plástico, sobre essa nova fase geológica que a gente já inaugurou, que é o Antropoceno, se eu não me engano, que é o tempo da influência do homem sobre a Terra, da influência máxima e da influência extremamente bélica. Então, eu fui pesquisando desde a Finlândia, desde as ilhas de plástico no Pacífico, desde a poluição nos mares do Caribe. Eu vou atirando para tudo que é lado, assim, eu vou vendo, então essa é uma realidade da maré, essa é uma realidade do Rio de Janeiro, mas que nos assola em uma série de outros lugares. É um problema de fato global. E aí eu tento, então, criar criar esses diálogos entre esses lugares, assim, sabe? Aqui embaixo a gente tem uma cena. Depois eu vou abrir, quando a gente estiver mais para o fim, eu vou abrir essas colagens todas, vou compartilhar a tela para que a gente possa ver elas de uma forma mais completa. Então, já esse momento chega. Mas eu sempre vou em busca da desgraça, sabe? Não é um trabalho que é sobre, vou produzir antídoto, então estou lidando com o que há de bom. Não. Eu estou indo atrás, eu vou farejando essa ação demoníaca que eu caracterizo e que eu classifico como demoníaca, essa ação demoníaca senhoril, essa ação desequilibrada da branquitude. Então é isso, a água. Quando a gente vê que a água... O Rio de Janeiro, no início do ano, passou por um processo super delicado, ainda passa por um processo super delicado de poluição das águas. As pessoas estavam recebendo água contaminada nas suas torneiras. Se isso não né, se isso não é um sinal de catástrofe, se isso não é um sinal de desequilíbrio, eu desconheço, assim, né? Eu acho que eu fico muito assustada, não, porque já não me assusto com e por qualquer coisa. Mas me incomoda esse delírio que a branquitude tem de que as coisas estão bem, de que as coisas vão melhorar. As coisas não estão bem há um bom tempo. As
As coisas não vão bem há muito tempo. E é por isso que esse trabalho de arqueologia, esse trabalho de sondagem, ele precisa ser feito. Porque vocês, branquitude, agora eu me refiro a vocês, vocês precisam ser responsabilizados por aquilo que a Denise Ferreira da Silva coloca como dívida impagável. O roubo energético causado por uma ambição diabólica, supremacista, ele precisa ser reparado. Vocês precisam começar a acostumar-se com travestis, por exemplo, travestis negras como eu, ocupando lugares de poder, ocupando lugares como a capa da revista Zoom. Esse é o meu recado, um dos meus recados, né? Então, vamos lá. Depois que eu saí dessa investigação aqui sobre as águas, fui catar um pouco dessa natureza bélica, senhoril. O Senhor, ele se apresenta biblicamente inúmeras vezes como o Senhor dos Exércitos. Então, eu fui tentar entender como que essas posturas bélicas elas têm evoluído e elas têm caminhado. Então, fui lá nos instrumentos, nas armas bélicas. Aí eu vou fazendo um trabalho de farejar mesmo, sabe? Essas imagens, por exemplo, eu vou catando em sites de empresas que produzem materiais, que produzem materiais e armamentos para a guerra. Então, quais são os veículos de guerra que o exército israelense tem utilizado? Partindo dessa pesquisa, eu vou lá nessa empresa e aí vou fazendo essa colheita de detalhes e de imagens, vou estudar um pouco dos reatores nucleares, vou ali em Chernobyl entender o que aconteceu em Chernobyl, entender um pouco sobre essa região pós-catástrofe. Fui lá no Japão entender como que essas explosões elas se dão e quais são os processos, os processos de remediação, né? Porque a gente tem um péssimo hábito de não prevenir, né? De não cuidar. A gente vive num tempo colonial que não sabe cuidar da terra, que não sabe cuidar da vida, de sua própria vida e, portanto, extermina os que sabem e as que sabem cuidar, sabe? As populações indígenas originárias vivem por milênios em equilíbrio com a natureza, sem causar catástrofes e pandemias como essas, mas sob o domínio do Senhor, sob o domínio da branquitude, a gente se depara com situações como essas. Então, fui um pouco ali nessa coisa de entender e pensando muito sobre a carne, pensando muito sobre esse mercado de carne, sobre essa cultura de carne, sobre essa cultura ruralista, sobre a cultura dos pastos, né? Porque fico pensando, deitar-me faz em verdes pastos. Porque deitar-me faz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Porque em pastos e não em florestas, como a Amazônia, por exemplo. Se a floresta amazônica responsável, sempre conhecida como os pulmões do planeta, é tão múltipla, é tão travesti em essência. A essência da vida, a essência da natureza é travesti. Quando você vai numa floresta como a Amazônia, você não vê só uma espécie de Vitória Régia, uma espécie de onça, uma espécie de abacateiro. Não, você vê uma infinitude, uma multiplicidade de espécies. E essa é a grande problemática da cisgeneridade, que implementa e que impõe sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas existências, um padrão. Portanto,
Acho que a gente precisa repensar essa ação senhoril latifundiária sobre os quilombos, né, sobre os quilombos dessa terra eternamente e profetizamos que não sejam, que esse desenrolar não seja mais eterno, mas que tenha fim, que esse domínio do Senhor tenha fim. Trabalhamos dessa forma, elaboramos esses mapas, construímos esses selos para que uma palavra de cura possa ser espalhada, para que uma nova edificação, para que uma nova plantação possa se alastrar por essa terra. Então, o que profetizamos aqui e lutamos contra contra essa cultura ruralista, é contra essa cultura armamentista, é contra esse perfil maldito, esse perfil diabólico, senhoril. E aí, essa colagem, por exemplo, ela vai falar um pouco sobre esse senhor, sobre essa figura senhoril, sobre como se veste, sobre como se apresenta esse senhor. Então, e sobre a disputa sobre Jesus, porque é importante percebermos em Isaías 53, eu gosto de discutir, eu gosto de debater com quem tem base bíblica. Ponto. Não vou ficar falando, em Isaías 53, a Bíblia fala sobre o perfil de Jesus. Ela vai falar: ele foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, e quem fala, né? Eu fico muito questionando sobre quem está a paz que me traz o castigo, porque de certo somos as castigadas, negras, travestis, indígenas, somos aquelas que recebemos sobre nossos ombros o castigo. Em quem está a paz? Né? Então, se a Bíblia fala que Jesus foi moído por conta das nossas transgressões, foi humilhado, era o mais desprezado entre os homens, que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, por que Jesus parece um galã da novela da Globo? Se a própria Bíblia fala que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, há um conflito. As informações, elas não batem. Então, acho que precisa haver um trabalho aí, sim, de reinterpretação urgente, de conhecimento, de leitura bíblica. Vamos lá. Próxima imagem. Então, fui pensando muito sobre sobre as políticas de extinção, sobre o desequilíbrio natural mesmo, sobre a natureza desequilibrada por conta dessas intervenções humanas. E é muito bom lembrar que travestis negras, por exemplo, que povos indígenas, que negros, pretos, pretas, são sempre desumanizadas. Somos povos, somos existências desumanizadas. Então, quando eu falo que a intervenção é humana, é porque quem precisa ser responsabilizado são aqueles que se deleitam no ser humano, são aqueles que se compreendem, que são abrigados por essas classificações. Dito isso, vou ali fazer essa investigação sobre os fósseis e sobre como que se mata tão rápido, como se mata de maneira tão avassaladora. Aqui embaixo, porque não dá para ver, mas já estou caminhando aqui para a conclusão, e aí abro essas telas para que vocês consigam ver. Se não conseguirem, entrem também no portal do Instituto Moreira Salles. Todas as colagens estão lá disponibilizadas, ou acessem a revista Zoom para poder conferir as imagens na íntegra. Aqui embaixo dessa colagem, eu vou usar um recorte sobre o crime cometido pela Vale, pela Samarco em Mariana, que muito me chocou e que foi um crime
que me trouxe uma sensação apocalíptica de fato, porque sempre lendo Apocalipse, eu pensava muito, é um processo longo, é um processo de milhares de anos, é um processo de 500 anos, é um processo... o Apocalipse ele vem acontecendo, a gente vem caminhando para esse fim. O que eu não tinha dimensão era que se podia matar tanto em tão pouco tempo. Então, à medida que essa barragem se desmantela, que ela se rompe. Todo o Rio Doce, eu hoje estou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um território, um estado extremamente hipócrita, extremamente cínico, extremamente senhoril. Belo Horizonte é uma fazenda senhoril. O povo mineiro, a branquitude mineira, lógico, a branquitude mineira, ela é extremamente caricata, mentirosa, e eu sempre penso na branquitude mineira como uma barragem tóxica, de material tóxico mantida pela Vale, né? Tem essa política do come quieto, do calado, ai mineiro é quieto, ai mineiro come quieto, que são as barragens que são construídas. Eles não conseguem lidar com esse material produzido, não conseguem, de fato, lidar com a mineração. Então, quando essas barragens explodem, você tem o Rio Doce todo morto em uma semana. Você tem uma vida, você tem um circuito vital interrompido de uma forma tão traumática, tão violenta, em uma semana. Foi o que me trouxe essa dimensão apocalíptica, essa dimensão de devastação instantânea. Então, essa é uma colagem que ao mesmo tempo vem falando sobre essa relação aqui em cima. A gente tem essa relação do ser humano com Deus, esse pacto instituído pela branquitude de que somente eles são divinos, são santos. Não me agrada, eu sou profana, porque a santidade me enoja, porque percebi que aqueles que se colocam como santos são macabros, são assassinos, são genocidas, assinam embaixo de um plano que é genocida. Por isso não sou santa, e por isso não quero ser santa, e por isso vivo a profanar. Então, fico também pensando sobre como essas edificações elas são erguidas, penso muito na circulação de dinheiro e na circulação de poder, nessa relação que o macho, que o patriarca tem com a própria travesti negra, que é uma relação, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata a população trans negra, mas é um país que lidera os rankings de pesquisa a conteúdo pornográfico travesti. E quando a gente vê que esses pais de família, que esses que se colocam como homens de bem, homens da lei, são aquilo que nós travestis chamamos de mariconas safadas, porque no final das contas eles desejam que permaneçamos nas pistas e que tenhamos só a prostituição como finalidade para que possam nos possuir e depois de nos possuir, nos exterminar, porque é isso que acontece. Né? As taxas de feminicídio no Brasil, elas se debruçam sobre essa relação. Essas mulheres são mortas, em grande maioria, por seus parceiros. Então, assim, a gente precisa entender e a gente precisa discutir esses comportamentos, essas mal-resoluções, esses desequilíbrios, essa fragilidade do macho. E aí eu vou no futebol para tentar identificar como que o mercado funciona, como que o futebol ele aliena, como que o futebol ele implementa muitas coisas. Inclusive, um movimento que aconteceu há alguns anos atrás foi que o cristianismo, que uma série de religiões protestantes se apropriaram da linguagem futebolística, porque é uma linguagem que de fato está intrínseca, sobretudo no Brasil, que é essa terra
que é o país do futebol, né? E que a gente sempre se esquece de tudo. A gente tem uma memória muito curta. O brasileiro, ele esquece, né? E então vamos lá. Peguei alguns detalhes, as cornetas. Aqui tem um trabalho de uma grande artista chamada Bruna Curi. Sim, vamos para essa colagem, então. No meio de todos esses, de toda essa investigação e de toda esse manejar com veneno, de lidar com veneno, de lidar diretamente com o que mata, com o que me mata, de lidar com o que com toda essa bagagem demoníaca, essa bagagem maléfica, eu comecei a ter meu espírito a me sentir sugada, a minha energia foi se enfraquecendo. E é isso, essa batalha, ela mais do que tudo é uma batalha espiritual. Então, à medida que eu tenho elaborado esses trabalhos, que tenho elaborado essas colagens, eu vou também, elas vão impregnando, elas vão entrando. Eu fico dias olhando as imagens antes de recortá-las, antes de colar. Eu trabalho basicamente com Photoshop. E aí eu passo essa imagem do reator nuclear. Foi uma imagem que tem muitos detalhes, muitos fios. Eu queria justamente conseguir pegar tudo isso. Então eu fiquei 2 dias recortando. Não é uma colagem que ela surge um dia. Ela surge... Algumas foram feitas em uma semana, outras foram feitas em um mês, outras foram feitas em 3 semanas, em 2 semanas. Uma eu fiz em um dia, sabe? Tem uma coisa que é muito orgânica dentro desses processos. E aí, no meio de todo esse incômodo, de toda essa aflição, eu me lembrei que eu também precisava cuidar de mim. E que eu também precisava não só denunciar, não só apontar erros, equívocos, coreografias malditas, amaldiçoadas, mas apontar um caminho e, de fato, produzir esse bálsamo. Apontar um caminho de fuga, um caminho de uma rota né, uma rota de um modo de me desacoplar dessa realidade desse tempo colonial maldito. Então, fui me lembrando das pessoas que eu amo, fui me lembrando daquelas que são responsáveis pela minha força e pela minha energia. Fui me lembrando e fui passeando e fui buscando me nutrir daquelas que, enfim, que tenham muito amor, que são muito amor, que vivem pelo amor, que vivem pela fé e que não negociam, que não se dobram diante de nenhum senhor. Então, fui me debruçar sobre travestis negras, que tem um trabalho extremamente profético, um trabalho extremamente fundamental, trabalhos que são magníficos, existências que são magníficas e que incomodam, né? Então aqui a gente tem a Bruna Curi, que é uma grande artista visual, uma grande artista contemporânea. Temos Naja Maria, que é uma grande modelo. Bianca Calutor, minha mãe general de batalha, uma mulher uma travesti extremamente sinistra. Ela é quem me conduz nessa guerra, ela é quem me alimenta. Jupe do Bairro, cantora, performer, uma artista absurda. Escuta em Corpo Sem Juízo, disco lançado por ela durante esse ano. Pietra Souza, uma poeta preciosíssima do Distrito Federal. J. Mombassa, Monstra Errática, uma artista que tem repensado e que muito me ajuda nesse processo de labuta mesmo, e de saber como me portar e como guerrear dentro desse campo de guerra que é o mercado e que é o sistema de arte. Luciana Vasconcelos, responsável por me encorajar em ser trava, em ser travesti. E Caxiel Vitorino está aqui embaixo, Manauara Clandestina, Wala Capelobo,
Esquece Capeta, Já Dezimbra Zimbra, aqui em cima a gente tem Linda Quebrada, aqui em cima. Ou seja, precisei, como eu já canto Só Sou Porque Sou com as manas, só sou e só consigo ser, só dou conta de ser, porque não sou só, porque não estou só, tampouco estarei, e não estou só de hoje. Todas essas são transancestrais, serão ancestrais das travas que virão, das travas pretas e originárias que temos plantado nessa terra. Então é sobre essa outra plantação, é sobre um reflorestamento, né? Essas travas, elas me inspiram e elas me ajudam a desenvolver um modo de vida que é equilibrado, que respeita tudo aquilo que vive, tudo aquilo que vive. É muito problemático quando a Bíblia fala: todo ser que respira louve ao Senhor. E aí que está o perigo. Não, a gente precisa matar o Senhor para que todos os seres possam respirar, porque esse Senhor, ele tem conspirado contra a nossa respiração. E falando em respiração, eu vou beber um gole de água. Eu tenho aqui 2 perguntas que eu vou responder e eu vou mostrar as imagens na íntegra rapidinho para poder me despedir. Quero agradecer ao Instituto Moreira Salles pela oportunidade de fazer essa live, pela oportunidade de produzir essa série. Vamos lá. Pode falar um pouco sobre o seu fundamento de compreender Jesus como uma travesti negra e também de como compreender nossas travestilidades negras a partir de Jesus? Bem, analisando os perfis históricos dados pela Bíblia sobre Jesus em vida, é importante salientar que aquilo que é pregado na maior parte das igrejas hoje não é cristão de fato, e sim paulíneo, porque quem estrutura aquilo que é colocado como cristianismo é Paulo, é o apóstolo Paulo, que é Roma, que já é Roma. E é preciso lembrar que Roma mata Cristo. É Roma quem condena Jesus. Quem condena Jesus são os homens da lei. A Bíblia fala que o povo escolheu Barrabás, que já era sabido que era um assassino, mas o povo preferiu escolher o assassino, Barrabás, a Jesus. O povo, a massa condena Jesus, e a Bíblia fala que condena instruída pelos homens da lei, instruída pelos homens religiosos da época, aqueles que a Bíblia chama como fariseus, né? Inclusive, a gente vai analisar o perfil não, mas a atuação missionária, a atuação ministerial, o tempo de serviço, o tempo de obra de Jesus. É importante dizer que a Bíblia fala sobre a infância de Jesus, e aos 12 anos acontece algo que é muito comum com travestis negras, sobretudo de regiões como Norte, como Nordeste, sobretudo travestis que não têm apoio em casa. Essas travestis, elas, quando não são expulsas do lar, elas fogem para os grandes centros para poder serem travestis, acabam, infelizmente, na maior parte das vezes, se relacionando com a prostituição. Então, Jesus, tal qual essas travestis, some aos 12 anos. A Bíblia não relata a adolescência de Cristo, a juventude de Cristo. Não existe nenhuma escritura bíblica que fale dessa presença familiar de Jesus, dessa presença adolescente de Jesus. Não existem esses registros na Bíblia. A Bíblia volta a falar de Jesus aos 30, quando volta a Jerusalém, já para cumprir seu ministério. E quando reúne os discípulos e quando começa a caminhar por aquela região, desestruturando tudo aquilo que é tido como lei do macho, como lei patriarcal. Então, Jesus, ele vai, e aí eu falo ele, mas sempre tendo, rola sempre essa confusão, assim. Para mim, eu creio em Jesus como uma travesti preta. E aí, vamos lá, vou continuar.
Então, Jesus volta aos 30 já com seu ministério. Esse ministério incomoda, né? Porque a Mona vem pintando, a Mona vem operando milagres, a Mona vem reunindo uma multidão, a Mona vem falando sobre uma outra possibilidade de ser, sobre uma outra possibilidade de existir. Jesus vem falando sobre o amor, Jesus vem cumprindo a lei, porque é isso, cumpre a lei justamente para poder derrubá-la. Então, quando, em tom de ironia, Jesus é questionada pelos fariseus sobre quais são os mandamentos importantes, Jesus fala: amai a Deus acima de todas as coisas, mas tão importante quanto amar a Deus, ame o seu próximo como a si mesmo. Então aí a gente tem 3 informações. A de que a gente precisa amar a Deus, e a gente precisa entender que se somos feitas à imagem e semelhança, se somos imitadoras de Cristo, se somos cristãs, nós também somos divinas, somos seres divinos porque vivemos, porque onde há vida, há Deus. Então, precisamos amar a Deus, logo, precisamos amar a vida, e a vida é todo ser que respira. As plantas, sabe, os jacarandás, os tamarindeiros, sabe? Precisamos amar os bichos, precisamos amar todos os animais, precisamos amar todos os seres que vivem, todos os seres vivos, travestis, homens trans, precisamos amar não binárias, precisamos amar. O Evangelho de Cristo se baseia em amor, e eu vejo e eu conheço o amor na face e na vida travesti. Por outro lado, quando eu olho para a cisgeneridade, quando eu olho para a branquitude, eu desconheço, eu não consigo identificar uma postura de amor, muito pelo contrário. Então, eu sempre vou estudando os sermões, o Sermão da Montanha, vou entendendo aquilo que Jesus quer transmitir a mim a partir desses evangelhos. Percebo que, por exemplo, Cristo é condenada à morte, e a morte mais dolorosa de todas, dentro da estimativa média de vida de travestis negras no Brasil hoje, em 2020. Então, a gente está falando de uma condenação que dividiu a história de 30 anos depois de Cristo. A gente está falando aí de uma figura que divide a história, e eu acredito que a travestifobia, da mesma forma como o racismo, dividem essa história linear colonial. E aí, Cristo, Jesus, é condenado à morte mais dolorosa de todas, uma morte brutal. Quando a gente vai analisar os crimes contra travestis, os crimes motivados por ódio nessa terra, Brasil, quase todos são cometidos com requinte de crueldade. Então, os padrões eles vão se repetindo. Cristo morre, então, com menos de 35 anos, com 33, e passa por um processo que a maior parte das travestis, se não todas, infelizmente, passam, que é o de não só as travestis, porque aí são 2 processos que a branquitude, utiliza, né? É o de embranquecimento e o de deslegitimação da travestilidade. Você diz que é homem, você não reconhece enquanto mulher, porque se eu, Ventura Profana, for morta amanhã, o que não serei, porque eu não vou morrer, mas se eu fosse morta amanhã, minha família me enterraria como Jackson Alves Boaventura Júnior, e não como Ventura Profana. Mas eu, em vida, digo, sou Ventura Profana. Entendem? Se eu morrer, eu sou homem. Então é muito fácil você falar que Jesus não foi travesti. Aí, você, além de deslegitimar essa travestilidade, você embranquece, que foi o que fizeram com inúmeras pessoas pretas. Você vai embranquecendo para poder ir assimilando, para poder ir roubando, para poder ir se apropriando. Que é uma movimentação que acontece com tudo que é preto, com tudo que é fruto da criação, com tudo aquilo que é fruto da vida preta. Você embranquece o rock, você embranquece o funk, você embranquece o samba, você embranquece o axé, você embranquece o jazz, você embranquece tudo.
que é preto, que é fonte de vida preta, que é fonte de criação preta. Então, basicamente, são esses os paralelos que eu vou traçando para defender, então, essa existência negra travesti de Cristo. Como ver críticas generalizadas aos evangélicos sem interseccionalidade? Eu acho que a esquerda branca, ela foi extremamente infeliz. Ela é extremamente infeliz, ela é extremamente ignorante sobre a realidade, sobre as realidades evangélicas tão múltiplas e tão poderosas e tão distintas. Então, enfim, existem uma série de denominações, existem uma série de correntes cristãs pentecostais ou neopentecostais. A gente precisa entender o que é pentecostal. A gente precisa se apropriar da força pentecostal. Eu acho que as travestis vivem o Pentecostes. Eu sou pentecostal. A minha união com essas travestis é uma união pentecostal. Mas a gente está falando, então, desse processo que é um processo de apropriação. Eu fui muito feliz, eu sou muito feliz e muito grata por ter vindo, por ter nascido numa família, num lar cristão. Eu acho que isso me possibilitou olhar e viver no mundo de uma forma extremamente especial e particular. Acho que há muita ignorância, então, nessa comunicação, e eu acho que essa ignorância e essas falhas na comunicação geram exatamente esses ruídos que propiciam um terreno extremamente fértil para que o inimigo, para que o Senhor se aposse dessas almas e se aposse dessas presenças. Então, acho que a gente precisa ter muito respeito, aprender os dialetos para poder se comunicar de uma forma que sejamos devidamente entendidas, compreendidas. Que mais? A cura também pode ser destrutiva. Tudo pode ser destrutivo. A minha cura é a destruição da cisgeneridade. À medida que travestis negras se curam, à medida que travestis negras edificam e plantam, como eu canto e eu não vou morrer, nós derrubamos, destruímos, para derrubares, para atares. Enfim, a gente pinta, né? A gente destrói muita coisa. Então, cura pode sim ser destrutiva, mas não necessariamente para quem se cura. Acho que para quem não se interessa pela nossa cura. Enfim. Como você vê... Sim. Qual é o seu processo poético? Parte de onde? Parte da vida, parte de tudo, parte do dia a dia, parte dos meus amores, parte das minhas tristezas, parte da solidão, parte da... Eu acho que eu começo a me confundir agora com tanta pergunta. É isso, eu tenho um compromisso com a vida. Como eu comecei lendo esse texto, que é um texto que eu escrevi, que fala sobre esse chamado para ser uma reconciliadora com a vida. Então, há um trabalho que é a poética, que é o trabalho de fortalecimento espiritual. Eu preciso estar fortalecida e eu preciso me encantar, eu preciso me apaixonar, eu preciso ter tesão, eu preciso gozar, sabe? Eu preciso... e aí eu acho que há um esforço numa elaboração de uma nova percepção de vida, de uma nova forma de se relacionar, de uma nova que é velha, né? Fala nova, não. É uma antiga forma de se relacionar, é uma antiga forma de olhar para o meu corpo, de olhar para o meu sexo, de olhar para o meu... de olhar para o outro, de olhar para as outras. Então, eu tenho esse compromisso em não ser normativa,
E isso é a grande beleza, eu acho que da travesti. Essa negação, esse desprezo por essa mediocridade, por essa mornidão. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala que Deus vomita os mornos da sua boca. Eu acho que quando eu li essa frase, eu tinha, eu acho que uns 16 anos, 15 anos, eu li, logo no começo de Apocalipse, Deus está falando para as igrejas. É um recado para as igrejas, eu super recomendo. E aí ele vai falar exatamente: ai, vocês julgam tanto, mas vocês são tão hipócritas. Então, Deus vai apontar falhas, chagas dentro das igrejas. E aí, quando chega para a igreja de Laodiceia, Deus fala: eu os vomitarei da minha boca. E aí eu decidi que eu nunca seria morna, que eu nunca seria morna e que eu odeio a mornidão, eu odeio o que é medíocre. Sabe? Isso é uma das coisas que me impulsiona a ser como eu sou, a ter tesão, a ser sempre quente, ou a ser congelante. Ou eu vou ser quente, ou eu vou ser uma lava, ou eu vou ser um iceberg. E aí comecei a fazer colagens já há uns 6 anos, há uns 7 anos, porque comecei o meu processo artístico a me retratar, a me fotografar para poder me sentir bem, para poder me sentir bonita, para poder destruir destruir essa lógica de que eu era demoníaca e de que eu era feia e de que eu era não querida e de que eu era não amada. Sabe, eu precisei eu precisei mergulhar num processo profundo de autoamor, de autocuidado, de autovalorização e de resgate e de cuidado, mais do que de resgate, de cuidado daquilo que é a grande magia da minha vida, que é a minha família, que é quem veio antes de mim, que é o lugar, que é a terra de onde eu nasci. Então, eu fui fazendo colagens sobre tudo isso e hoje eu estou aqui. A gente está caminhando agora para o final. Olha, chegou outra pergunta. As colagens são digitais? São digitais. As colagens analógicas eu faço mais num processo de distração. Cortar, colar numa coisa analógica é uma coisa que eu... E às vezes eu não tenho tempo, porque, enfim, como eu tenho um trabalho que é bem múltiplo, então às vezes eu preciso cantar, preciso compor, preciso fazer várias coisas, eu não consigo necessariamente ter tempo para sentar e me dedicar ao analógico, da mesma forma como eu já tenho toda uma manha no Photoshop de como fazer os recortes, e aí às vezes eu vou de uma forma muito fluida, experimentando as ferramentas para ter outras soluções estéticas de recorte. Basicamente, o processo técnico é esse. Muita respiração, muito zoom mesmo, tipo... ir aproximando, ir me afastando, ir olhando, ir cuidando desse olhar, eu acho que ir cuidando, lavando a visão. Acho que a gente precisa lavar as nossas visões, porque as imagens elas andam tão gastas, as palavras elas andam tão gastas, a fé anda tão gasta. Então, acho que existe aí uma urgência nessa lavagem, sabe? Nesse banho que a gente precisa dar. Não vou falar sobre a Damares, acho ela desinteressante e... Assim, é isso, a gente está colhendo os frutos de todo esse processo, sabe? Eu acho que não é pessoal, não é pessoal. Acho que a Damares, acho que o Bolsonaro, eles todos são frutos de um plano e de uma construção que veio há um tempão, sabe? Tipo,
de todo um plano de nação eugenista, de todo um plano que, sabe, tipo, eu cresci sendo conduzida a uma leitura de Monteiro Lobato, que é um homem extremamente racista. Sabe, acho que tudo isso, acho que essa deseducação, ela foi proposital. E por isso que eu falo e responsabilizo a branquitude. Acho que não adianta nada pontuar e falar: Damares, você é culpada. Ou Bolsonaro, você é culpado. A branquitude é culpada. A branquitude é responsável. Lógico que eles pertencem a esse grupo, né? Mas esse é um processo muito antigo. E é por isso que a gente vem fazendo esse panorama. E é por isso que é necessário que a gente sonde. A gente analise os sinais, a gente percebe os sinais. Aqui em cima, a gente tem um detalhe que é, por exemplo, de uma pulseira que o Bolsonaro usa, que é lavado pelo sangue. Por que sangue que lava o Bolsonaro? É o meu sangue. Sabe? Mas esse sangue é o sangue de Chicamani Congo. Esse é o sangue de Lacraia, é o sangue de tantas nós, de tantas outras que foram ceifadas por conta das implicações e das consequências desse plano colonial, desse plano de supremacia branca, desse plano desequilibrado. Então, acho que a gente começa com esse processo aí de responsabilização e de culpa e de reparação. Tudo bem. Então, se vocês quiserem analisarem as imagens com maior precisão, vocês acessem o perfil do Instituto Moreira Salles. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou pedir licença, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Essa foi a primeira imagem que eu construí. E aí que já era uma reflexão sobre os movimentos fundamentalistas religiosos ao redor do mundo. Eu queria muito entender como que o Brasil tem caminhado para uma postura fundamentalista e extremista religiosa. E aí percebi também que o islamismo, da mesma forma como o cristianismo, eles têm uma raiz ali próxima, uma raiz que que é amarrada em Abraão, novamente nessa figura patriarcal, nessa figura senhoril. Então, o islamismo também tem uma presença e uma força extremamente senhoril. Eu tenho lido muito o Alcorão para poder diagnosticar essa presença do Senhor também nessa outra construção religiosa. E aí fui... Aqui embaixo a gente tem uma igreja do século I depois de Cristo, na Etiópia. Fui entender esse processo de divisão católica, ortodoxa, esse processo de colonização, tanto islâmica quanto cristã, no território africano. Fui falar um pouco sobre a exploração, sobre o petróleo, sobre como o futebol, sobre como a religião são campos onde se concentram forças que são extraídas, né? que são extraídas, assim, há um processo de extração, há um processo de estupro, há um processo de roubo energético que nesses lugares ele se baseia, ele se afirma. Essa imagem é uma imagem que fala, acho que ela fala, cadê? Aqui. Ela fala, a chave do cofre está no contato, então ela é uma foto que foi retirada nesse período de pandemia, quando pela primeira vez a mesquita de Meca, na Arábia Saudita, ficou fechada. E é uma imagem, inclusive aqui em cima a gente tem essa cena
do esqueci agora, do Ramadã, que é um mês sagrado para os islâmicos. Então, nesse mesmo lugar, a gente tem aqui esse conflito, né, do vazio, e a chave do cofre, de fato, está no contato. Eu acredito, tenho sentido isso. Aqui, então, essa colagem que eu falo um pouco sobre esse extermínio, sobre esses crimes de extinção. Então, tem esses fósseis, que são fósseis de dinossauros encontrados em território nacional. A gente tem esse registro, esse retrato desse resgate em Mariana. E eu entro, então, para esse estudo sobre as movimentações, sobre os gestos bélicos, sobre as armas de guerra. Ao mesmo tempo, eu vou falar sobre as fronteiras, vou falar sobre esse fechamento das fronteiras, sobre os muros que são erguidos. Então, a gente tem na primeira colagem o Muro da Lamentação como pano de fundo. Aqui a gente tem o muro na divisa dos Estados Unidos com o México em... qual é o nome da cidade agora? Eu me esqueci. Não me lembro. Perdão. Mas nessa divisa a gente tem essa presença dos drones, como que essas guerras hoje são travadas com os drones, como, por exemplo, o chefe do Estado Islâmico foi exterminado por um drone norte-americano sem a presença de militares norte-americanos expostos. Então, como que essas guerras são travadas hoje em dia. Daí aqui a gente tem essa reflexão sobre as vestes do Senhor, sobre como o Senhor contemporâneo se coloca, como ele se movimenta. Eu acho esse presente que a França deu para o Brasil, o Cristo Redentor, um grande desserviço colonial. Um grande desserviço colonial. É uma pena. O Cristo Redentor, assim, podia não existir. Mas já que ele existe, acho que a gente pode dar uma nova cara, de repente, para o Cristo Redentor. Tem essa colagem aqui do fulano de tal, nosso presidente. Essa que eu acho que talvez seja a que eu ache mais triste e a mais... É muito triste essa foto, essa imagem. Eu fico bem frustrada. E aí a gente termina com esse presente, que é essa imagem que estampa a capa da revista Zoom desse semestre e que fala muito sobre a transfiguração. Quando Cristo se transfigura, Castiel perguntou sobre essa relação, esse paralelo que eu traço entre Cristo e a travestilidade negra. E então me lembro que antes de que Pedro e João viram Cristo se transfigurar, e o que temos feito aqui é nos transmutarmos, é nos transfigurarmos, é operarmos esse milagre, somos milagrosos. Então a gente tem aqui Rafaela Pina, Sabine Passarelli, a gente tem o Ala Capelobo, Manauara Clandestina, Rainha Favelada, Jade Zimbra Lazimbra, J. Mombassa, Pietra Souza, Bianca Caluto, Orlina Pereira, Linda Quebrada, Naja, Maria Naja, Luciana Vasconcelos, Williane Maravilhosa e Bruna Cury, juntamente eu tô aqui também, quietinha. E eu dedico dedico essa fala, dedico esse encontro a essas travas, a essas guerreiras que têm guerreado pela vida e que têm nos levado, nos conduzido a um caminho de reconciliação com a vida. Gostaria de agradecer ao Tiago, a Daniele, ao Rony, a todo mundo do Instituto Moreira Salles, que super me acolheu e, enfim, me ajudou na realização desse trabalho, desse processo,
Estou muito feliz por essa tarde e eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre os meus processos, sobre enfim, sobre essas conexões que eu vou travando, sobre esse jeito de recortar e colar e sobre essa forma travesti de pensar a imagem. Que fala linda, Ventura. Muito obrigado. Foi um belo, foi um sermão, digamos. Eu acho que eu estou convertido. Qualquer que seja a coisa que você abra, a gente vai sair atrás, seguindo e fazendo assim com a cabeça, porque realmente foi muito encantador. Super obrigado pela fala. Queria lembrar para todo mundo que não viu a conversa, que ela consegue disponível no YouTube da revista Zoom. Lembrar também que temos outras 2 lives programadas, né? Semana que vem com a Berna Real e a Marisa Mocarzel, falando sobre violência e imagens. E na outra semana, uma aula com a professora Verônica Stiger e sobre o trabalho do Rudy Nilson Jr., também é um trabalho bastante importante que quebra um monte de paradigmas. Agradeço então a presença de todos e queria convidá-los. Eu ia puxar a música, mas não tem música. Então acho que a gente termina por aqui. Escutem aquela que eu vou fazer uma propaganda. Boa. Escutem Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. Foi um disco que eu lancei na última semana com Pode Ser Desligado, produtor musical. É um disco que está disponível aqui no YouTube, que está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Tidal, onde vocês quiserem ouvir, vocês vão encontrar. E é um álbum que fala um pouco sobre esses processos que eu conversei hoje, conta um pouco a história dessas imagens, só que de uma outra forma, através de música. Então, acho que é uma maneira aí de complementar um pouco essas informações. Muito bom. Eu faço o meu merchan daqui, que é não deixem de ler a revista Zoom Online, que está disponível, excepcionalmente, essa edição está disponível gratuitamente no vídeo, no site da revista zoom.com.br, e tem muitos outros artistas para vocês conhecerem nessa edição. E para quem quiser apoiar a própria Zoom, não deixe de comprar a revista impressa, porque o trabalho da Aventura é uma bela capa e todo o abre da revista num papel brilhante e super especial. É isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada.